Em 16 de abril de 2014, os passageiros a bordo do ferry sul-coreano Sewol acordaram assustados. A embarcação estava inclinando-se claramente para um lado, uma inclinação que, à medida que os minutos passavam, só ficava mais acentuada. Os passageiros preocupados buscaram ajuda ou orientação, mas não encontraram nenhuma. Nada além de um anúncio gravado no sistema de alto-falantes do navio, instruindo-os a permanecer onde estavam. Muitos passageiros fizeram exatamente isso, e em muitos casos, esse foi o pior conselho que poderiam ter recebido. O Sewol foi lançado no Japão em 1994 como Namenui, uma balsa projetada para acomodar passageiros, veículos e uma pequena quantidade de carga. Por quase 2 décadas operou sem nenhum acidente grave. Quando foi vendido para a empresa sul-coreana Chonhaejeon Marine Company, já precisava de alguns reparos e melhorias estéticas após 18 anos de uso, mas ainda estava em boas condições de funcionamento. Os novos donos passaram um ano reformando o barco. Além de atualizar os interiores e fazer vários pequenos reparos, eles adicionaram um número significativo de cabines extras para passageiros no terceiro, no quarto e no quinto convés. A quantidade de carga e passageiros que ela podia transportar foi aumentada. Todas essas mudanças aumentaram o peso do navio e, notavelmente, a maior parte desse peso extra estava localizada nas partes mais altas do navio. Para garantir que o Sewol permanecesse equilibrado durante o uso, foram estabelecidos limites para a quantidade de carga que ela podia transportar e para o número de passageiros. A quantidade de lastro, ou seja, água armazenada em tanques na parte inferior do navio para baixar seu centro de gravidade e mantê-lo estável, foi aumentada para compensar o peso adicional acima. Com essas precauções em vigor, o navio reformado passou por todas as inspeções de segurança necessárias realizadas pelo Registro de Navegação da Coreia. Declarado seguro, o ferry entrou em serviço em 15 de março de 2013. Ela faria a rota entre a cidade portuária de Incheon e a ilha de Jeju 3 vezes por semana. Essa travessia levava pouco mais de 13 horas para ser concluída, então as viagens noturnas eram o padrão. No dia 15 de abril de 2014, a partida regular do Sewol foi atrasada pelo nevoeiro, fazendo com que ele deixasse o porto às 21h, a cerca de 3 horas mais tarde do que o planejado. Os 476 passageiros e tripulantes a bordo estavam confortáveis o suficiente durante o atraso. Cada passageiro havia recebido uma cabine ou beliche simples, mas confortável, e podia se movimentar livremente pela embarcação. O Sewol era uma das maiores balsas em operação na Coreia do Sul na época. Os viajantes podiam jantar no restaurante a bordo, apreciar a vista do convés, fazer compras em uma pequena loja de conveniência ou passar o tempo em uma sala de karaokê. Aproximadamente 250 dos passageiros eram estudantes em uma excursão da Danwon High School, situada nos arredores de Incheon. Passavam o tempo conversando com amigos ou no celular. O serviço de celular estaria disponível na maior parte da viagem, pois a balsa ficaria próxima da costa. Mais tarde, à noite, após a partida do navio, houve uma queima de fogos em um convés superior para entreter os passageiros antes de dormirem. Às 8h40 da manhã seguinte, muitos passageiros já estavam acordados, aguardando ansiosamente a chegada à ilha de Jeju em apenas algumas horas. O café da manhã era servido no restaurante do navio enquanto os estudantes se preparavam para o dia. No entanto, às 8h48, o navio fez uma curva acentuada e incomum. A curva foi tão brusca que fez a embarcação inclinar para bombordo. A carga nas partes inferiores do navio deslizou pelo convés agora inclinado, acumulando-se no lado de bombordo e fazendo com que ele inclinasse ainda mais. Passageiros em todo o navio ficaram alarmados com a inclinação repentina, mas, em poucos minutos, foram feitos anúncios pedindo que permanecessem calmos, ficassem onde estavam, colocassem os coletes salva-vidas e aguardassem novas instruções. Eles obedeceram.
A mensagem gravada se repetia enquanto eles esperavam, e enquanto esperavam, a inclinação do navio ficava cada vez mais acentuada. Uma porta lateral que dava acesso ao compartimento de carga agora estava submersa, permitindo a entrada de água, o que aumentava ainda mais o peso de um lado do navio e fazia a inclinação se acentuar. O Sewol agora estava além do ponto de conseguir se endireitar. Nada que alguém fizesse poderia impedir que ele virasse. Nas cabines de passageiros, as instruções para permanecer onde estavam ainda se repetiam. Os estudantes, muitos dos quais sempre foram orientados por pais e professores a seguir as instruções em caso de emergência, obedeceram, embora debatessem intensamente se permanecer no local era realmente a coisa certa a fazer. Alguns passageiros ignoraram o anúncio e foram para os convéses superiores. A balsa continuou a inclinar. Diversos barcos pequenos, inclusive de pesca, haviam se reunido no local. Em breve, vários barcos de resgate da guarda costeira se juntariam a eles. Pequenas embarcações de resgate, ágeis e manobráveis, se aproximaram da balsa à deriva e anúncios foram feitos pelos alto-falantes, incentivando os passageiros reunidos na lateral do Sewol a abandonar o navio. Mais de 100 passageiros fizeram isso, pulando na água gelada e nadando pelas ondas para serem resgatados. Os que seguiram as instruções e ficaram abaixo do convés agora estavam presos. Mesmo com a chegada dos socorristas, o navio agora estava quase completamente virado, com corredores e cabines se enchendo de água rapidamente. O período em que poderiam ter escapado já havia passado. Alguns passageiros tiveram tempo de perceber a situação e enviar mensagens finais e desesperadas usando seus celulares. A última dessas mensagens foi enviada às 10h17 da manhã. Após esse momento, não houve mais contato com os passageiros presos nos convéses inferiores. À 1h03 da tarde daquele dia, o navio estava completamente submerso, restando pouca esperança de sobrevivência. Mesmo assim, alguns veículos de mídia noticiaram que todos a bordo do Sewol foram resgatados. Isso não era verdade de forma alguma. 304 das 476 pessoas que estavam a bordo da balsa morreram no naufrágio. 8 de cada 10 vítimas do desastre eram crianças. Nos dias que se seguiram ao naufrágio, uma grande operação de resgate foi realizada na esperança de que pudesse haver sobreviventes presos em uma bolsa de ar no navio virado. Isso acabou não sendo o caso, e além do número de mortos já insuperável, várias outras pessoas morreram durante o esforço de resgate e recuperação. Um oficial da Marinha morreu devido a um ferimento recebido durante seu trabalho, e 2 dos 500 mergulhadores que ajudaram na operação tiveram dificuldades e faleceram. Além disso, um helicóptero que retornava do local do naufrágio caiu, matando 5 pessoas. No total, então, mais 8 mortes foram adicionadas ao número de vítimas do próprio naufrágio. Após esse desastre, foi iniciada uma investigação para determinar sua causa. Ao longo de vários meses, detalhes vieram à tona tanto sobre o Sewol quanto sobre a condução do resgate. O Sewol parecia consideravelmente menos estável do que deveria. O peso da carga não fixada a bordo havia excedido o limite estabelecido após sua reforma. Da mesma forma, a quantidade de lastro estava abaixo do mínimo estipulado, com alguns tanques de lastro esvaziados para abrir mais espaço para a carga. Também parecia que peso extra, como acabamentos e acessórios de mármore, foi adicionado a alguns convéses de passageiros após a inspeção da balsa. Pelo menos um dos capitães regulares do Sewol havia notado que o navio estava um pouco instável, mas acreditava que isso se devia à remoção de uma rampa lateral, e não ao excesso de peso e à falta de lastro. O treinamento da tripulação para emergências era mínimo na companhia marítima Chonghei-jin, com o orçamento anual para certificação de segurança sendo de apenas 2.600 won coreanos, o equivalente a cerca de $2 americanos. A condição desequilibrada do ferry foi agravada pela curva acentuada e incomum que ele fez na manhã do naufrágio, uma curva que pode ter sido resultado de uma falha de comunicação.
No comando naquele momento estavam o terceiro imediato e o timoneiro. O terceiro imediato dava ordens ao timoneiro e o timoneiro girava o timão que controlava a embarcação. A inclinação começou após uma curva padrão de 5 graus, ordenada pelo terceiro imediato e executada pelo timoneiro. Quando isso fez o navio começar a inclinar, o terceiro imediato ordenou ao timoneiro que girasse o timão na direção oposta, mas o timoneiro já havia instintivamente começado a reverter a curva. Assim, quando seguiram essa ordem e giraram o timão na direção oposta, acabaram virando para o outro lado, aumentando a intensidade da curva e agravando a inclinação. Além disso, uma vez que o naufrágio começou, não foram tomadas medidas decisivas. A equipe da ponte não conseguiu operar o sistema de alto-falantes, impossibilitando dar ordens aos passageiros. Em vez disso, uma mensagem gravada em loop ordenando que permanecessem onde estavam foi reproduzida. Essa mensagem foi ativada por um oficial de comunicações que, naquele momento, não estava bem informado sobre a natureza da emergência. Ele estava preocupado que o movimento dos passageiros pudesse desestabilizar ainda mais o navio, que já estava adernando, e por isso acreditava que ordenar aos passageiros que permanecessem onde estavam era uma atitude sensata. A equipe da ponte havia pedido ajuda, mas não foi a primeira a relatar a situação de perigo do Sewol. Um dos estudantes da Daewon High School fez isso ligando para o número de emergência sul-coreano 119. Essa ação de um passageiro precedeu o envio de um chamado de socorro pela tripulação em vários minutos. Assim que o resgate começou, houve uma grande confusão. Navios de resgate, estações de botes salva-vidas e helicópteros não tinham comunicação direta. A tripulação a bordo do Sewol se comunicava através do escritório da empresa, em vez de falar diretamente com a guarda costeira em alguns casos, e a cadeia de comando frequentemente era incerta. A guarda costeira, por exemplo, deixou a decisão de iniciar ou não a evacuação a critério do capitão do Sewol. O capitão achava que a inclinação do navio impedia a evacuação e, por isso, demorou a ordená-la. A guarda costeira não conseguiu contrariá-lo. Além disso, a ajuda estrangeira foi recusada durante o desastre em um momento em que poderia ter feito diferença no resultado. A ajuda da Marinha dos Estados Unidos e da Guarda Costeira do Japão foi recusada quando foi oferecida imediatamente após o naufrágio. A forma como o desastre foi conduzido gerou muita revolta na população em geral. Revolta que só aumentou com as evidências de que o governo queria controlar o sentimento público sobre o desastre. Por exemplo, descobriu-se que artistas que criaram obras de arte em memória dos que morreram foram secretamente impedidos de receber subsídios do governo. A revolta pública em relação à resposta acabou resultando na renúncia do primeiro-ministro sul-coreano e na dissolução da Guarda Costeira da Coreia, com suas responsabilidades sendo transferidas para outros órgãos. Membros mais graduados da tripulação, que comandavam o Sewol naquele dia, receberam longas penas de prisão. O capitão, que havia escapado da balsa mesmo enquanto a mensagem gravada, instruindo os passageiros a permanecerem em suas cabines, ainda estava sendo reproduzida, acabou sendo condenado à prisão perpétua. Ainda restam muitas dúvidas sobre o naufrágio do Sewol. Os destroços da balsa permanecem armazenados em um cais no porto de Mokpo. Memoriais em homenagem aos muitos jovens que perderam a vida são realizados anualmente. Mesmo uma década após um dos piores desastres de balsa na história da Coreia do Sul, o sentimento de perda e traição ainda é profundamente sentido.